A paz de Yahshua Mashiach esteja com todos os meus queridos. Como vocês estão? Que a benevolência do Criador os alcance onde vocês colocarem as plantas dos pés, que desde o alto da cabeça até as plantas dos pés vocês recebam revestimento espiritual. Assim como Moisés disse, se a tua presença não estiver comigo, não permita que eu saia do lugar. Sim, queridos, nós temos que ter o hábito de, ao acordar, ao levantar pela manhã, já dando graças ao Criador, louvando o seu nome, que o seu nome é santo e purificado, e todo aquele que foi encontrando e invocando Yahshua, estes sim serão salvos. Né? O pai honrou o filho de sobremaneira, colocando o seu próprio nome no filho. Então, esse canal ele tem um objetivo principal, revelar o nome do pai, que é Yud Re Vav Re, na pronúncia Yal, e do filho Yahshua Mashiach. Né? Então, para esse novo dia, para que o Criador venha ministrar nos nossos corações, nós iremos iniciar com o Salmo 91, né? E eu quero falar com vocês, mas antes disso, bora lá. Sabia, queridos, que isso me alegra muito o coração. Nós estamos recebendo relatos de várias pessoas que estão saindo da prisão de templos de denominação. Cada vez mais a igreja primitiva está crescendo mais e mais e mais. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque o nosso verdadeiro pastor é Yahshua Mashiach. E quando nós reconhecemos que nós temos que ter uma fé alicerçada em Yahshua Mashiach, que ele que é o nosso mediador junto com o Pai, e que nós não dependemos de homens, né, para orar por nós, né, assim, ficar na dependência das orações de homens que estão em templos, isso é maravilhoso, que você começa a ter uma fé independente, né, uma fé que não necessita especificamente de usar a fé da outra pessoa, mas que você tem uma fé independente, né? Muitas vezes os templos eles são utilizados como uma prisão para as ovelhas. Se você meditar no livro de João 10, lá fala sobre isso, né? Que quem é a porta e Yahshua Mashiach, né? E aquelas ovelhas que são dele efetivamente, ouvem a sua voz e sai dos apriscos, sai das prisões, sai daquilo que o prende, aquilo que é determinado você seguir roteiros, protocolos de dízimos, de oferta, de não sei mais o que, de títulos, de hierarquias dentro de templos, né? Então nós estamos vivendo nesta última era, nós estamos na era do fim, e isso cada vez mais está se alicerçando e florescendo a verdadeira igreja primitiva, a verdadeira palavra, a sã doutrina, né? Eu sei que existem pessoas que realmente já estão tão alicerçadas em templos que elas não conseguem ter uma fé independente, que elas não conseguem viver elas por si próprias, pegar a Bíblia, ler a palavra, receber revelação, até porque para nós recebermos revelação, querido, nós temos que ter o Ruach Kadosh. Senão a gente lê e não entende nada. É revelado a nós conforme o nosso tempo que somos nós, verdadeiramente o tempo do Mashiach somos nós, né? Se aqui está limpo, a presença dele se faz. Se aqui está sujo, a presença dele se afasta. Então, muitas vezes, tem pessoas que não têm disciplina para ficar fora de templos. E mesmo tem várias outras pessoas que estão dentro dos templos já com pecados e ainda assim não conseguem se corrigir, não conseguem se purificar, não conseguem se santificar. Mas, porém, entretanto, nesses últimos dias, nessa última hora, cada vez mais as pessoas estão abrindo a visão espiritual e estão entendendo que o verdadeiro templo são elas. A verdadeira igreja é onde tem 2 ou 3 reunidos e ali está a presença do Criador. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque nós estamos voltando, assim, materializando a época da igreja primitiva de Yahshua Mashiach, porque é essa verdadeira igreja que ele espera de mim e de você. É irmãos se amando, é irmãos se respeitando, é irmãos em oração, né? É irmãos em comunhão. Não necessariamente que você esteja preso a um determinado templo, a uma determinada placa de igreja. Já vi pessoas brigarem por causa de igreja. A minha é melhor, a minha não sei o quê, a minha é mais bonita, a minha é mais rica, a minha é mais próspera. Entende? Então isso aí, querido, você sabe que isso aí está tudo desalinhado à vontade do Criador. Porque a igreja somos nós. Se nós estamos plenos, cheios da presença dele, certamente ele permanecerá e estará conosco. Não significa porque você está num templo grandiosíssimo que ali a presença do Criador está, né? Ali a presença do Criador se manifesta. Isso não significa nada, né? A era da graça já foi, nós estamos na era da justiça e cada vez mais nós estamos vendo e observando na mídia
aquilo que já é divulgado, que não tem como mais esconder, e fora aquilo que não, os pecados ocultos escondidos de pregadores que não são revelados, né? Quantas pessoas que estão tomando a iniciativa de sair de templos porque está recebendo o próprio Criador visões, vendo pecado no altar, vendo morte espiritual dentro da igreja, né? Dentro do próprio templo. Porque quando o Criador mostra para você, né, que ali tem pecado, se você é predestinado a viver uma fé genuína, uma fé verdadeira, ele vai te mostrar em sonhos, em visão, quando você estiver dentro da igreja. Ele vai mostrar se o altar está sujo, né? Se ali a igreja efetivamente tem uma fé de aparência ou se tem uma fé arrochada, né? A presença do Criador vai estar, ou se ali são só pessoas que têm o protocolo de cumprir todo final de semana, durante o dia da semana, de ir naquela igreja para dizer que está escutando a palavra, está ouvindo a palavra, né? Mas aquelas pessoas que estão ministrando efetivamente estão vazias, estão mortas espiritualmente. Por quê? Por causa de pecado no altar. Porque fala uma coisa, joga julgo sobre as pessoas e vive uma vida completamente diferente, né? Então, por isso, o Criador fala que os deles efetivamente não conseguirão se adaptar aos templos dos dias atuais, não conseguirão permanecer diante de uma doutrina de homens, né? Porque a doutrina de homem, ela é rígida, ela é exigente. Querido, já frequentei templos onde que eles escolhiam esposa para você, se o cara era obreiro, se o cara era pastor, as esposas eram escolhidas conforme o líder queria. Se ele não gostasse de uma obreira, ele não aceitava, ele não abençoava o casamento. E todos os relacionamentos que houve a bênção, entre aspas, de líderes espirituais, os relacionamentos foram infrutíferos, não seguiram, não conseguiu frutificar. Para você ver, já vi homens que denominavam pastores falando, olha, casa com aquela ali porque ela é novinha, casa com aquela ali porque se você casar ela vai ficar velha, vai ficar toda mochibenta, vai ficar não sei o quê. Olha para você ver, isso, igrejas grandes, eu já contemplei. Pessoas próximas de mim contemplaram, foram direcionadas por homens que denominavam pastores, para você ver como é que essa igreja estava morta espiritualmente, que estava escolhendo esposa, escolhendo maridos pela carne, pela aparência, pela figura externa, tudo o contrário, fazendo tudo o contrário à Bíblia, porque a verdadeira beleza está interior, você tem que olhar o coração. E outra, ninguém tem que escolher esposa e marido para você, não. Se você está num templo, o seu líder está escolhendo marido e esposa, você tem que sair fora, porque quem vai casar é você, quem vai morar junto é você, quem vai comer meio quilo de sal é você com o homem ou com a esposa. Por que você vai escolher? Porque o outro líder quer, porque o seu líder quer. Por isso, querido, esses templos, esses grandes templos estão caindo e irão cair mais ainda, por causa disso, porque ali eles acham que aquelas ovelhas, aquelas que eles deveriam cuidar, curar as feridas das ovelhas, não, eles arrancam o couro, arrancam a pele, estica e ainda quer tomar conta da própria vida da pessoa, quer ser dono da própria liberdade da pessoa. Já vi líderes falando, não viaje em épocas de festa, época de feriado, férias, vamos dizer Natal, época de Natal, época de Carnaval, não viaje, não porque eles ali estavam falando que aquelas pessoas que não é para ir para a festa da carne, não é isso, é para não gastar dinheiro lá fora, mas deixar para contribuir dentro do templo, né? Porque se eles fossem efetivamente estivessem fazendo a justiça, falar com as pessoas, ó, não vai para a festa da carne, tem tudo de errado lá, mas você quer visitar um parente, você quer visitar um familiar, vá reunir com a sua família, mas nem isso eles aprovavam. Que muitos daqueles que frequentavam o templo, eles não saíam para ir para o mundão, para festejar, não. Queria visitar familiares. E ainda assim, esses que denominavam líderes espirituais, jogavam tanto julgo nessas pessoas que elas tinham medo de viajar, medo de fazer alguma coisa, porque tá tirando o que é do altar para ir curtir? Entende? Você vê o julgo sobre as pessoas, tudo usando a Bíblia como ferramenta de manobra, como ferramenta de corrupção. Isso é pecado. E Alcha está voltando. Vai chegar o dia que essas pessoas vão ter que pagar por isso que elas fazem. Vai ter o julgamento final que elas vão ter que ser julgadas mediante isso. Querido, tudo que eu falo, eu vi,
vivi, ouvi pessoas muito próximas vivendo, sabe? Teve um certo líder que falou com um outro que era denominado pastor. Não, você tem que casar com fulano de tal. Ele falou, por que eu vou casar com a pessoa que você está escolhendo para mim? Eu que tenho que saber quem que é a mulher ideal para mim. E falou com ele, saiu do templo, largou, abandonou. Tem que ser assim, queridos. Tem que ser assim. Quando eu frequentava templos, eu não era aprovada, porque era tido como prepotente, arrogante. Por quê? Porque eles não me manipulavam, porque eu tinha uma fé independente. Ali, quando você ora, quando você vai para o monte, quando você se consagra, você vê o pecado. Você vê pecado. Você vê o pecado dos templos, você vê o pecado dos pastores, daqueles que denominam pastor, daquelas que denominam esposa de pastor. Você consegue ver que ali é o mal que está atuando. Você consegue. Então, conforme o mal está atuando naquele lugar, tem ódio pela sua vida. Ódio pela sua vida. Então, eu fiquei pouco tempo dentro dos templos, mas o tempo suficiente que eu falei, isso aqui não é para mim. Isso não é para mim, não nasci para isso. Não manipular, me subjugar, que é isso? Me amarrar, tirar minha liberdade. Se eu aceitei Yahshua Mashiach, é para me ter espírito de liberdade, não é espírito de escravidão. Eu falei, isso aí é a verdadeira escravidão. Eu tô fora? Não, queridos. Aí até que eu entendi que a verdadeira igreja do Mashiach é a igreja primitiva. É onde tem dois ou três reunidos. Aí que eu fui entender que igreja não é aquele lugar que eles falam, aqueles templos. Que igreja é os irmãos congregando entre si, né? Imersão nas águas em nome de Yahshua Mashiach, partir do pão, jejum e oração. É a minha conexão com o Criador. Se aqui está limpo, ele está. Se está sujo, ele afasta-se de mim. Quando eu fui entender que efetivamente, por isso que eu não conseguia me adaptar, que eu via que ali era lobos em pele de ovelha, né? De cordeiros, eu falei, isso aqui não me engana não, tô fora. E não somente isso, o Criador me mostrava em visões que ali tinha pecado no altar. Ele me mostrava as coisas, tinha sinalizações, querido. Então, de repente, você está vendo, mas você está negligenciando. Você está vendo que tem algo errado e está lá. Então, está se contaminando, está se sujando. Então, a nossa fé tem que ser independente. Nós estamos nas últimas horas, nós estamos nos últimos dias. Enquanto você raça chinelo, os líderes, esses grandes líderes, que usa de influências, usa a Bíblia como ferramenta de manobra de enganar, eles estão, casões, carrões, vivendo uma vida de mordomia, de luxo, né? Enquanto você tira ali o café da manhã seu e dá para a igreja, achando que está dando para o Criador, achando que está dando para o Salvador. Vocês precisam de dinheiro, vocês precisam... Nem na época de Yahshua, dízimo era dinheiro, gente. Era sacas de alimentos, sacas de grãos. Para quê? Para levar no tempo daquela época em Jerusalém, para que quando passasse órfãos e viúvas e forasteiros, mensageiros, ali tivesse o que comer. Hoje, no sistema, o que ele faz? Ele arrecada para enriquecimento. Ele arrecada para comprar carros importados, relógios Rolex, nem sei que nome. Os escândalos estão aí, ó. Acredita quem quer, abre os olhos quem quer, os olhos quem quer. Você quer se enganar? Tadinho, não tô te falando. Eu sou digno do meu salário. Tá, você é digno do seu salário, mas você tem que ensinar pro seu povo lá que Malaquias 3:10, o migrador devorador, é o próprio... Aquele que se denomina líder, ele que é o migrador, devorador. Naquela época eram os gafanhotos que o dízimo era devolvido em terras, em sementes da terra. E ali entravam os gafanhotos que comiam a negócio. Era isso. Agora, quem que é a gente fala, o diabo veio para roubar, matar, destruir. Mas se você ver João 10, a gente tem outra percepção, outra visão disso. Que verdadeiramente, João 10 fala desses lobos que devora a lã das ovelhas, né? Que arranca dela, que prende elas no aprisco, deixa elas presas sob o jugo deles. E lembrando que Yahshua veio cumprir os preceitos da lei de Moisés, porque as pessoas estavam com um jugo muito terrível, não estavam conseguindo cumprir. Agora, hoje, líderes evangélicos querem colocar mais de 610 mandamentos nas costas do membro e perguntam se eles vivem. Eles não vivem isso. Porque se vivesse, hoje nós não estaríamos com tanto escândalo dentro das igrejas, dentro dos templos, tantos escândalos um atrás do outro. E não prepara aí, porque vai vir no mundo gospel, vai vir mais.
É mais um atrás do outro. Você se prepara porque esse ano é o ano da limpeza. Hoje, esse ano, o Criador vai estar fazendo a limpeza mesmo, vai mostrar mesmo. Você se prepara. Se prepara. Vocês vão ficar chocados. Mas, o que ele diz na sua palavra? Que não tinha nada oculto que não viesse a ser revelado. Não tinha nada escondido que não viesse a ser descoberto. Pode fazer, mas vai vir as consequências dos seus atos. O Criador, ele não inocenta o culpado como inocente, nem o inocente como culpado. O que nós praticamos, o que nós semeamos, nós vamos colher. Essa é a verdade. Antes você ter uma vida de simplicidade, não furtar, não roubar, não prejudicar ninguém, viver uma vida... fazer as coisas certas é mais difícil, querido. Mas só que a proteção do Criador, a justiça dele é certa. Mas e aí? Faça o tramor. Vou ficar só invocando, pedindo dinheiro pro povo e depois deixando o povo sofrendo e eu bem de vida e o povo sofrendo. E aí, querido? Você acha como é que é a consciência dessas pessoas? Já vi líderes que denominaram pastor, que arrecadou, depois saiu da igreja, montou empresa, montou não sei o que, montou um monte de coisa. Com o dinheiro do povo, o dinheiro suado do povo. Então, isso é bonito? Não, queridos. Isso é triste. Porque está enganando, abusando da fé das pessoas, da inocência das pessoas. Isso é triste. Mas a colheita está chegando. A justiça dele está chegando. Né? Esse é o ano da justiça. Eu estou te falando, nada nesse mundo vai ficar escondido. Vai, explodir. Não adianta, não. Não adianta achar ruim comigo, não. Que eu estou falando a verdade, tá? Não adianta, não. Porque como é que quando a gente fala a verdade, vocês começam a praguejar a vida. Está repreendido, em nome de Alxamaxi. Toda praga volta. De onde veio, volta. Para as profundezas do abismo. Porque quando a gente fala, começa a praguejar. Tem gente que é tão doente com doutrina de homem, que começa a praguejar, acha ruim ainda. Vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Criador eterno. Ele é meu Criador eterno real, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele me cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas te confiará. A sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Criador eterno, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Por quê? Porque seus anjos dará ordem a nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão em suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisará o leão e a cobra, calçarás os pés o filho do leão e da serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conhece o meu nome. Aleluia. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com anguras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Assim seja, queridos. Assim seja. Então, agora eu vou ministrar uma palavra a mais na vida de vocês, nas nossas vidas, o Criador vai ministrar, né? Para fazer vocês meditar que quando você começa a restauração da sua vida, para restaurar alguma área que foi afetada, né? Alguma área que está doente, né, que está enferma espiritualmente, enferma fisicamente, financeiramente, você tem que restaurar. A primícia é restaurar a vida espiritual. Para isso nós vamos ler alguns versículos e depois nós vamos meditar sobre esses versículos. Nós iremos falar sobre Neemias capítulo 8. Depois, se você tiver a oportunidade de ler Neemias capítulo 8, versículo 1 a 18. Só que eu vou falar alguns versículos. Nós vamos falar sobre Neemias, que era governador, e Esdra, que era sacerdote, tá bom? Então, vou falar primeiro o versículo Neemias 8:5. E Esdra abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abriu ele, todo o povo se pôs em pé. Então, quando antigamente, hoje nós temos que ter essa reverência pelo Criador. Quando nós entrarmos na presença dele, nós temos que nos posicionar. Nós não podemos ficar em cima do muro. Ou nós somos ialdins, ou nós não somos. Ou nós somos uma igreja primitiva, ou nós não somos. Porque muitos, por medo de retaliação,
por medo de perseguição, não se posiciona, fica oculto, escondido. E hoje, nossa graça nos alcançou de conhecer os nomes verdadeiros do Pai e do Filho. Nós temos que nos posicionar como os Ialdins, família, povo do Criador. Nós temos que declarar aonde a gente for, nós temos que fazer a diferença. E nós temos que ministrar. Muitas vezes você vai em ambientes, vai em hospitais, vai no supermercado, e o Criador ali aquece o seu coração, esquenta o seu coração para ministrar na vida de alguém sobre os nomes verdadeiros do Pai e do Filho. Aí você fica com vergonha, você fica tímido. Por quê? Porque se cultua tanto o diabo, se cultua tanto o maligno, que você tem medo de se sentir ofendido. Mas assim que você tiver uma oportunidade, você ora ao Criador. Como eu deveria abordar essa pessoa? Para que não seja como eu esteja exigindo, obrigando, não, mas falando, abrindo uma conversa naturalmente, para que ela tenha a oportunidade de conhecer o nome do Pai e do Filho, para que ela tenha a oportunidade de tomar a decisão, o caminho que ela deve seguir. Mas se você tiver a oportunidade de falar, você deve falar sim. Você deve anunciar sim. Agora, se ela vai receber ou não, aí é outro quesito. Você semeou a semente. Não é? Não tem a parábola da semente, que uma frutificou, a outra não, a outra, né? Então, querido, nós temos que semear a verdade. Aqueles que talvez você ministra no coração deles, falando a verdade do nome do Pai e do Filho, e essa semente não frutifica, é o Criador que vai declarar se vai frutificar ou não, mas você tem que semear. Né? Porque até quem convence não é você, é através do Ruach Kadosh, do nosso Criador, através de Yahshua Mashiach. Então nós devemos sim semear, porque vai chegar aquele dia, aquela hora, que vai ser importante essas pessoas saberem o nome verdadeiro do Pai e do Filho. E todo aquele que for encontrando, invocando Yahshua, certamente eles serão salvos, né? Então, muitas vezes, o que acontece? De repente você está semeando essa palavra, o nome verdadeiro do Pai e do Filho, hoje, e essas pessoas, elas não aceitam. Perfeito. Mas vai chegar um dia que todo joelho vai se dobrar e vai saber verdadeiramente os nomes do Pai e do Filho. Há pessoas, queridos, que são tão blasfemadores, são tão zombadoras, que falam que esse nome é maligno. Olha que absurdo uma coisa dessa. Porque não realmente, efetivamente, não deu oportunidade de orar ao Criador, de reconstruir a sua fé, né? Buscar o primeiro amor verdadeiramente e orar a Ele, pedir a Ele que venha revelar a elas. Porque certamente, se elas buscarem testificação e confirmação, o Criador vai as testificar, né? E é muita diferença de você orar os nomes verdadeiros, fazendo um clamor, uma oração pelos nomes verdadeiros, santo e santificado, do que os nomes de blasfêmia. Há uma interferência, uma unção tão poderosa, mas tão poderosa que você não tem como explicar, você experimenta. Então, eu poderia ficar aqui falando horas e horas para você, ainda assim você não conseguiria compreender. Mas, porém, entretanto, se você, aquilo que eu lançar, aquela semente que eu lançar aqui diante desse monitor, e você ouvir, e essa semente frutificar dentro do seu coração, você vai começar a ter curiosidade, vai começar a pesquisar, vai começar a orar, a jejuar, pedir testificação do Criador, pedir provas a Ele, né? Porque às vezes a pessoa é tão que pede provas. Ô Pai, então me testifica, me confirma. Certamente Ele vai te confirmar de uma forma mais extraordinária, né? Porque o sobrenatural sempre é Ele que faz. Continuando. Neemias 8, versículo 6. E Esdras louvou o Criador, o grande Al, e todo o povo respondeu, assim seja, assim seja. Levantando as suas mãos, inclinaram suas cabeças, adoraram o Criador com o rosto em terra. O que eles fizeram? Olha a reverência que eles tiveram. Esdras, o sacerdote, ele começou a louvar o Criador. Todas as vezes que nós começarmos o nosso ato de adoração, de louvor, de petição, de restauração, de entrar na presença do Criador, nós já temos que entrar em adoração, adorando Ele, glorificando Ele, exaltando Ele pelo seu poder, porque Ele é soberano, né? E não somente isso, levantai as vossas mãos para os céus, ou seja, eu necessito da sua interferência, eu recebo do alto a sua ajuda, eu recebo do alto a sua resposta, eu necessito de ti, eu necessito da sua interferência, do seu cuidado, do seu agir na minha vida, né? Muitas pessoas, eu observo aquelas pessoas que vai pedir esmola, faz assim, não é, com as mãos, tipo assim, mendigando para o ser humano, me dê algo. Mas não é isso. As nossas mãos nós temos que pedir ao Criador, nós temos que estar submisso à vontade dele. Eis-me aqui, eu necessito de restauração, eu necessito de cura, eu necessito de aquilo. Aí você vai
adorando Ele pelo seu nome. O seu nome é todo poderoso, a sua unção é maravilhosa, é extraordinária. Faça os seus milagres, aquilo, Pai, que eu não posso tocar, aquilo que eu não posso pegar, aquilo que eu não posso ver, mas eu tenho certeza que já realizou, já aconteceu. Venha trabalhar em mim, venha perdoar os meus pecados, pedindo a Ele perdão, né, pelos nossos pecados. Use-me e seja seja o meu mediador junto com o Pai. Interceda por mim, que muitas vezes nós não sabemos orar, mas que Tu venha assim mediar as minhas orações junto do Pai. Venha falar de uma forma que Ele consiga compreender o que eu quero, o que eu desejo, o que eu necessito, o que eu preciso para o momento. Entenda, querido? Então, Esdras entrou na presença do Criador e ali ele, como estava ministrando, ele fez com que aquelas pessoas também adorassem o Criador, louvassem a sua presença, e não somente se inclinasse diante do Criador, ou seja, submissão, submissão à presença do Criador, adorando o Criador com o quê? Com humilhação, humilhando-se diante do Criador. Colocando o seu rosto em terra, isso significa que nós estamos humilhando na presença do Criador. Quantos de vocês que vocês conhecem, ou já ouviu falar, que se humilha diante do homem, se humilha diante de um relacionamento abusivo, se humilha diante de um trabalho abusivo, se humilha diante de tantas situações, mas não humilha diante daquele que pode resolver o seu problema, aquele que pode te curar, aquele que pode te salvar, aquele que pode te libertar, não é isso? Então, Neemias 8:8 diz: e leram no livro da lei de Al, e declarando e explicando o sentido, fazia que estava lendo e entendendo o que estava ministrando, Neemias 8:9. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, os levitas, que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Criador, vosso Yahweh. Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava quando ouvia as palavras do Criador. Então, naquele momento, a presença do Criador estava tão forte que as pessoas estavam se emocionadas. Só que ele foi direcionado que não era para as pessoas ficarem tristes, porque era um dia consagrado ao Criador. Então, todos os dias que nós entrarmos na presença do Criador, nós temos que entrar com alegria, apesar das adversidades, apesar do sofrimento, entrar com alegria, com felicidade. Por quê? Porque nós estamos na presença do Criador, E nós temos que declarar cada dia da nossa vida como o dia do Criador, que é dia especial, que é um dia único, exclusivo, porque a cada dia que nós temos aqui na Terra são dias únicos, exclusivos, que Ele tem concedido a mim e a você. Então, pelo simples fato, por mais que nós enfrentamos adversidade, por mais que nós enfrentamos lutas, nós temos que sim entrar na sua presença com alegria, dando graças a Ele, sendo gratos pelo simples fato de nós estarmos nesse momento em adoração à sua presença soberana. Pelo simples fato de conseguirmos orar, de meditar a palavra. Quantas pessoas estão frágeis espiritualmente, quantas pessoas estão fracas espiritualmente, porque não consegue, afastou-se tanto da presença do Criador, que não consegue mais agradecer, que não consegue adorar, que não consegue louvar. E lembrando que a adoração e louvor, a gratidão e o louvor, ela abre portas, ela abre caminhos, ela faz com que a gente receba até aquilo que você não está pedindo, você consegue te alcançar, As bênçãos do Criador, elas começam a materializar na sua vida, elas começam a frutificar na sua vida, há um sobrenatural dele que começa a agir na sua vida de uma forma extraordinária. Por isso nós devemos agradecer, sermos gratos até a adversidade, e não somente e não apenas, que muitos só sabem lamentar, chega na presença do Criador, em vez de falar que Tu és poderoso, Tu és o dono da prata, Tu és o dono da vida e da morte, eu te louvo e te exalto porque Tu me criaste. Obrigada pela oportunidade de mais um dia estar aqui com saúde, por estar aqui com a minha família, por estar aqui te adorando, lendo Sua palavra, ter olhos para enxergar, boca para falar, ouvidos para ouvir, pés para caminhar. Quantos gostariam de ter uma perna, um pé para caminhar, A gente efetivamente tem que esperar o pior acontecer para a gente ser grato? Não, porque enquanto você, eu tô triste porque eu não tenho um carro, mas você tem uma perna, e aquele que tá sem a perna, que anda na cadeira de roda, ele fala, como eu gostaria de ter as pernas. Enquanto você tem as pernas, reclama que não tem um carro. E aquele que tem um carro, eu queria ter um avião. Não é sempre assim, a ingratidão às vezes é muito grande. Então nós temos que agradecer em todo tempo, em todas as circunstâncias, nós temos que ser gratos. Eu não tenho carro, mas tenho pernas, pés firmes, sou saudável, posso caminhar, posso correr,
posso fluir, posso nadar, posso subir na água, posso descer na... Então já é motivo de nós agradecermos. Vai falar com uma pessoa que usa cadeira de roda, que infelizmente tem seus movimentos limitados. A primeira coisa que ela ia falar comigo e com você é como eu gostaria de poder caminhar. Né? Enquanto nós, muitas vezes, nos pegamos reclamando, não tem um carro, não tem uma moto, não tem uma bicicleta, não é isso. Não, vamos agradecer, nós temos tudo que nós precisamos naquele momento. Gratidão ao Criador por isso e ponto. Né? Tem coisas que acontecem nas nossas vidas que nós não entendemos nem iremos compreender. Tem situações que Ele faz com que você se afasta, principalmente a gente que ministra a palavra, para que não tenha interferência humana de familiares, de amigos, de conhecidos, para não prejudicar aquele projeto, aquele propósito que Ele tem nas nossas vidas, tá? Continuando, esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas ele vai ser muito abençoado. Fique até o fim. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Se ainda não se inscreveu, inscreva nesse canal, me ajuda a compartilhar e divulgar o nome do Criador e do Salvador. Deixa seu like, seu comentário, que o Criador o abençoe, tá? Neemias 8:10, disse-lhes mais, ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviai porções aos que não têm, nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Criador, portanto, não vos entristeçai, porque a alegria do Criador é a nossa força. Então, a alegria do Criador é a nossa força. Pelo simples fato da sua existência, por nos predestinar à salvação, já é motivo de nós sermos gratos, né? Então, do suor do seu rosto comereis. Então, tem tantas pessoas que são avarentas, que não conseguem comprar para você comer com dignidade. Ela tão amarrada a dinheiro que não consegue ter uma refeição com dignidade, não é isso? Então o Criador diz, então o que nos recomenda? Vamos comer, vamos beber o melhor que tem dessa terra, né? Do melhor dessa terra nós seremos dignos de comer e beber, né? Não significa que você não está numa mansão, que muitos, para ser feliz, tem que ter numa mansão, um carrão do ano, trocar de carro todo ano, que isso que é a verdadeira felicidade, isso que é a verdadeira prosperidade. Não, tem muitos desses que têm mansões, têm carrões, mas não conseguem comer porque são doentes, não conseguem beber, não conseguem viajar, não conseguem caminhar, não conseguem olhar para o alto, ver a beleza das nuvens, do sol, entende? Então nós temos, querido, motivos infinitos que eu ficaria aqui o dia inteiro, ficaria aqui 1 hora, 2 horas falando para você, motivos para ainda assim agradecer. Eu sou grata, querido, eu sou grata por toda a situação da minha vida. Eu sou grata, eu amo meu Criador, amo meu Salvador, sei do poder dele sobre a minha vida, sei da influência dele sobre a minha vida, sei que não cai um fio de cabelo na minha cabeça sem a permissão dele, e sei que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. No final, eu sei que o final das coisas é melhor do que o princípio, mas, porém, entretanto, há processos que nós temos que passar para nós nos fortificarmos, ter uma fé alicerçada na rocha, né, para que nós não venhamos arrepender e nos desviamos do caminho. É simples assim, para que venha alicerçar o nosso caráter, fortalecer o nosso caráter. Assim como Neemias, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Continuando. Neemias 8:11. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então, se tem algo que gera muita indignação no Criador, é nós ficarmos lamentando, murmurando, reclamando, né? Blasfemando. A importância de nós compartilharmos com aqueles que não nada têm, que seja palavra, que seja um abraço, se você pode compartilhar algo financeiro, se você pode compartilhar algo que produtos, alimentos, que benção, aleluia. Se você não pode, faça alguma coisa, faça uma oração, leve uma palavra de conforto, né? Ore por alguém que se você saiba que está sofrendo, então ore por essas pessoas. Peça ao Criador pelos doentes dos hospitais, pela igreja. Nós temos que orar uns pelos outros. Os irmãos devem sim orar uns pelos outros. Então, essa passagem, esse livro de Neemias 8, ele destaca a mim e a você a importância de nós celebrarmos a presença do Criador, fazermos a celebração e união com os irmãos, estarmos sempre unidos na fé, na perseverança, no amor genuíno, na fé genuína, na adoração ao Criador, na obediência e no temor ao nosso Criador. Esse capítulo 8 destaca essa importância de nós adorarmos o Criador, obedecermos, temer a Ele, celebrar a sua presença, né? E ter reverência, submissão a Ele. Para que quando você começa a reconstruir algo na sua vida,
a primeira coisa que você deve pedir é a reconstrução da sua fé. Pedir ao Criador, o primeiro passo é você entregar o seu pedido, orar a Ele, entregar a Ele a sua fé, para que ela seja protegida, né, guardada, alicerçada em Yahshua Mashiach. E depois disso você ora, entrega nas mãos de Yahweh, assim como Neemias fez, né? É orar, é se posicionar diante do Eterno e pedir a Ele que venha cumprir a sua vontade, não as mãos. O povo judeu, eles, após a volta do exílio, estavam humilhados, frágeis, sem proteção. Então a reconstrução do muro, não somente o muro físico da cidade que traria segurança para ele contra os invasores, saqueadores, mas a reconstrução da sua fé. Ele estava vivendo um momento tão difícil, de tanta humilhação, de tanta dificuldade, né, que a fé deles estava abalada. Por isso o Criador levantou Neemias como líder para liberar e levantar uma comitiva. E Neemias, a primeira coisa, ele estava numa fortaleza, né? Ele estava protegido, em segurança, mas quando ele ficou sabendo da situação de Jerusalém, ele chorou tanto, ele se humilhou, começou a orar, jejuar e pedir ao Criador que perdoasse o pecado do povo, né? E ali ele recebeu do Criador aquela missão de agir, não somente orar e ter empatia, né? Mas ter empatia com o sofrimento dos seus compatriotas, né? Patriotas, seus descendentes, seus povos, né? Então, a reconstrução sinalizaria ali para aquele povo a segurança contra invasores, a proteção contra os saqueadores e a dignidade, né? A realidade de Neemias era confortável, né? Ele estava na fortaleza de Susa, mas a notícia sobre a miséria, o desprezo vivida pelo seu povo comoveu fortemente o seu coração, deixou ele totalmente triste por aquela situação. Neemias era um líder de caráter. Ele organizou uma equipe, né, uma comitiva, e ali ele levou a palavra do Criador, e ele mostrou quem é o Criador dele para aquele povo, reacendendo aquele povo a fé, né, a confiança novamente, animou o povo, e aqueles judeus que sobraram, que restaram em Jerusalém, após o exílio, né? Então aquele povo estava desprezado, passando por dificuldades, né? Sem dignidade. Então era importante que levantasse o muro ao redor das cidades antigas para a proteção e dignidade do povo judeu. Uma cidade, querido, uma vida sem proteção espiritual e uma vida sem proteção física estava sujeito a invasões, ataques espirituais, saques, pois eles estavam aqui desprotegidos espiritualmente, desprotegidos fisicamente, humilhados, com muitas dificuldades, que Jerusalém estava totalmente destruída, totalmente saqueada, né? Então, Neemias, ele estava em uma situação muito confortável, protegida, forte espiritualmente. Ele sentiu muito o sofrimento do povo e ele imediatamente viu que aquilo ali era uma missão do próprio Criador para ele. Ele agiu, ele não esperou que as coisas acontecessem, ele agiu, revelou sua fé, motivou o povo, aquela fé viva, movimentou ali, animou aquele povo, ele arrumou uma equipe e eles colocaram-se de posição de oração e vigilância. E ali orou, pediu perdão, jejuou ao Criador, reconheceu a necessidade de fazer algo a mais, né? Lançou todas as dúvidas fora daquele povo, confessaram os pecados, pediu perdão ao Criador, né? E pediu que fortalecesse as mãos dele, que eles fossem bem-sucedidos naquela empreitada. O que aconteceu? Em 52 dias eles reconstruíram a muralha de Jerusalém. Então, para mim e para você obter resultados, nós devemos colocar submissão ao nosso Criador, a vontade dele para as nossas vidas, nos reconstruir espiritualmente, inicialmente, é o primeiro passo. Antes de nós fazermos qualquer coisa, antes de investir, antes de reconstruir, de reformar uma casa, de comprar uma casa, de viajar, nós temos que nos reconstruir espiritualmente. Como é que eu estou espiritualmente? Eu estou fortificado? Eu estou forte espiritualmente para começar algo, para fazer algo, para repreender algo? Porque se eu não estou reconstruída espiritualmente, eu fico vulnerável a ataques espirituais. A minha vida fica vulnerável a ataques, não somente espirituais, como físico, natural. Então, o que nós aprendemos com isso? Aprendemos que o primeiro passo é nos reconstruir nossa fé, efetivamente, crer efetivamente, ter um caráter fortificado, né? E depois
orar ao Criador, jejuar, pedir perdão pelos nossos pecados e pedir Ele que venha fortalecer as nossas mãos para que a gente venha ter êxito nessa nova empreitada que estamos propondo a fazer. Então eu espero, querido, que essa palavra possa ter falado no coração de vocês, que o Criador venha alimentar a sua fé, fortificar ela através de Yahshua Mashiach. Ficou um pouco grande, mas é para a bênção, não para a maldição, né? Que tudo que o Criador faz coopera para o bem daqueles que o amam. Obrigada por assistir até aqui. Deixe seu like. Se ainda não se inscreveu, inscreva neste canal. E que o Criador, através de Yahshua Mashiach, o abençoe. Beijo no coração. E ao Yahshua nos abençoe. Shalom, shalom. Assim seja. Aleluia.